A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui é o Alessandro Cardoso. Eu quero deixar uma palavra com vocês que fica no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero convidar vocês a serem sinceros diante de Deus perante essa mensagem, amém? Eu falo isso porque viver o Evangelho de Cristo realmente não é fácil. Viver o Evangelho genuíno é difícil. É difícil porque negar a si mesmo cansa. Lutar contra o pecado também cansa. Permanecer fiel quando tudo começa a ficar estreito cansa mais ainda. Mas tudo isso é cansativo porque nós estamos em uma guerra. É cansativo porque nós estamos em uma batalha. É cansativo porque nós estamos em uma luta constante, aonde tudo isso vai contra a nossa carne. Mas não podemos esquecer que estamos trilhando uma trilha, percorrendo um percurso, aonde não se pode pegar atalhos. Prazer, meus irmãos, esse é o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus pode perguntar: tá doendo? Tá. Tá cansado? Tô. Tá querendo desistir? Eu quero, Senhor. Mas Deus também responde nessa mensagem: continua, porque o processo é esse mesmo. Continua, porque eu sou a tua fortaleza. Continua, porque no final dessa corrida tem uma coroa incorruptível te esperando na glória. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus da época que se encontravam da mesma forma que nós, cansados e pressionados a voltar atrás. Hebreus 12 fala com pessoas que estavam prestes a desistir da caminhada, quase desistindo da carreira. Isso também se aplica para os nossos dias atuais, porque muitas das vezes passa pela nossa mente em querer desistir, passa pela nossa cabeça pensamentos intrusivos querendo fazer a gente parar. Porque viver uma vida em Cristo, viver uma vida cristã, exige da gente renúncia e perseverança. Sem renúncia e sem perseverança, não tem como viver em santificação. Mas eu digo para você que me escuta nesse momento, como que a gente permanece na santidade? Hebreus capítulo 12, versículo de número 2 está dizendo: olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se olhar para o lado, fica distraído. Se olhar para trás, vira estátua de sal. Mas se você olhar para Cristo, Ele te sustenta até o final. A Bíblia mostra que até mesmo homens usados por Deus em algum momento se cansaram, como por exemplo Elias, o profeta do fogo. O mesmo Elias que viu o fogo descer do céu. O mesmo Elias que venceu os 450 profetas de Baal. É o mesmo Elias que se escondeu e desejou morrer. Se até grandes profetas se cansaram, o que faz eu e você pensar que não podemos nos cansar também? Ninguém aqui é de ferro. Somos seres humanos de carne, de osso e de pele. Guarde isso na sua mente, você que está me ouvindo. Cansaço não é errado, mas abandonar a santidade vira pecado. Quando o Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e se ninguém verá o Senhor, não se trata de uma visão física literal, até porque a própria Bíblia diz que todo olho o verá, e que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, não importa se é ímpio ou se é justo, a verdade é uma só, e a verdade é que todos nós estaremos diante de Deus em algum momento. A diferença não está no fato de ver a Deus, mas na maneira de como o veremos. Tem gente que vai ver a Deus para a comunhão, mas tem gente que vai ver a Deus para a condenação. Tem gente que vai vê-lo como pai, mas tem gente que vai vê-lo como juiz. Por isso, meus irmãos, não queiram ver a Deus como juiz, mas queiram vê-lo como seu advogado. Porque o juiz bate o martelo e dá a sentença, mas o advogado, ele intercede pela minha e pela sua causa. O texto ensina que santificação aqui é algo relacional.
Se trata então de relacionamento com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem santidade, porque Deus é santo e Ele não se relaciona com profano. Santidade é algo que o Senhor exigiu em Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo. Sem santificação não há comunhão. Sem santificação não há intimidade. Sem santificação não veremos o Senhor pela eternidade. O versículo 15 do capítulo 12 do livro de Hebreus nos traz uma alerta sobre uma raiz amarga, dizendo que uma raiz amarga contamina muitos. É como uma fruta podre no meio de uma fruteira com frutas boas. Se você não remover essa fruta podre, ela apodrece as outras que estão ao redor. A Bíblia mostra até mesmo que seres que estavam na presença de Deus se rebelaram, se corromperam por orgulho, por causa de um que se achou iniquidade nele e convenceu a terça parte dos anjos. Cuidado, meus irmãos, com quem vocês estão andando. Cuidado a quem vocês estão emprestando seus ouvidos. Cuidado, porque hoje você pode ser o corrompido de amanhã. Eu escolhi esse texto para falar sobre 3 situações que acontecem dentro da Bíblia. Nós vamos continuar em Hebreus 12:14, mas nós vamos olhar para 3 exemplos que nos ajudam a entender melhor como que essa verdade funciona na prática. Jacó, em Gênesis, quando precisa voltar a Betel. Moisés, no Êxodo, quando Deus desce no Monte Sinai. E o inimigo da nossa alma, quando se apresenta diante de Deus, no livro de Jó. No primeiro exemplo que nós temos em Gênesis 35, quando Deus manda Jacó voltar a Betel para adorar ali, aonde Deus apareceu para ele da primeira vez. Porém, Jacó sabe que para voltar ao lugar da presença de Deus, é necessário também se santificar primeiro. Ele ordena que sua família largue os deuses estranhos para adorar o Deus verdadeiro. Jacó sabe que para ir ao lugar da presença, não pode ir com o pecado escondido. Ele sabe que para ir a Betel é necessário enterrar os ídolos. Jacó também sabe que para entrar na presença é necessário abandonar o que afasta da presença. Já no Êxodo 19, quando Deus manda Moisés avisar o povo para lavar as suas vestes, para irem ao Sinai, porque Deus iria se manifestar ali, era necessário se santificar por 2 dias, porque no terceiro dia Deus iria se manifestar publicamente. Deus estabelece limites ao redor do monte para que ninguém ultrapasse, pois até mesmo os animais seriam mortos. Deus exige santificação de quem deseja ver a sua manifestação, porque a santificação prepara o coração do homem para a manifestação de Deus. O exemplo de número 3 no livro de Jó, o inimigo da nossa alma se apresenta diante de Deus, porém na posição de acusador e não na posição de adorador. Ele vai para apontar a vida de Jó. Ele é alguém que não foi para a presença para a comunhão, mas para a acusação. Tem gente que vai para o culto, mas não foi para cultuar, foi para ver quem vai errar. A Bíblia manda a gente ser imitadores de Cristo, mas tem muita gente sendo imitadores do inimigo. O que a gente consegue aprender com esse último exemplo? Nem todos os que se reúnem diante de Deus estão em comunhão com Deus. O caminho da santificação dói, mas quem decide viver em santificação hoje, verá o Senhor amanhã.